Eu sei, você gostaria de falar duras verdades para aquele cliente, mas como é que você vai fazer isso sem que ele se desconecte de você? Esse é o poder das analogias, curioso. Eu tava rolando meu feed esses dias e eu vi um anúncio que me chamou muita atenção porque eu percebi que essa pessoa deu um tapa de luva no cliente. Aquele cliente que gosta de errar, que acha que ninguém pode resolver o problema dele. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá um tapa sem machucar, mas chama a atenção, captura a atenção desse cliente? Não só usando a analogia, mas usando alguns pontos que eu quero trazer aqui nessa análise. Claro, antes de te mostrar esse anúncio, eu te mostrar alguns passos práticos para você executar isso nas suas estratégias e bem aí, no seu dia a dia, na rotina de conteúdos ou de anúncios que você cria. Eu vou te pedir o seguinte, se inscreve nesse canal, justamente para você não perder as próximas análises e, claro, levar seu negócio para um próximo nível de resultados que você ainda não conhece. Então, tá inscrito já no canal? Em 3, 2, 1, vamos assistir junto. Sabe qual é a diferença entre você e uma abelha presa dentro de um copo? É que a abelha tem algo físico impedindo ela de se mexer, enquanto você só tá preso nesse copo porque nem percebeu ainda que esse copo existe. Eu sei que provavelmente você tá começando no mercado digital e tá completamente perdido pelo excesso de informação que existe por aí. Provavelmente você também participou de eventos online e comprou cursos que não te ajudaram em nada. Só que eu tô aqui pra virar esse jogo. Por isso que o meu papo é direto e reto com você. Eu decidi criar um treinamento de 3 dias gratuito e de alto valor para te ajudar, chamado o Plano Perfeito. E a proposta é muito simples, tá? Esse aqui vai ser o último evento online gratuito que você vai participar no ano de 2023. Porque você vai sair dele com literalmente um plano 100% prático para te fazer ganhar 10 mil reais por mês ou mais no mercado digital com uma nova estratégia que eu desenvolvi e que eu defino como o melhor para quem está começando no mercado. O treinamento vai acontecer nos dias 3 a 5 de julho, então clica no botão Saiba Mais, está aparecendo em algum lugar nessa tela e se inscreve, porque uma coisa eu te garanto, vai ser diferente de tudo que você já viu. Uau, uau, muito bom, muito bom. Olha só, nesse anúncio tem tanta coisa que dá pra gente captar e ao mesmo tempo executar e colocar em prática, que eu quero ressaltar um ponto muito importante antes de ir pro dossiê. Você percebe que ao mesmo tempo que ela começa esse anúncio numa analogia, a analogia da abelha, e já mostra que o cliente ideal dela, ele tá preso, porque ele não sai do lugar. Mas isso é extremamente subjetivo, porque ele não sai do lugar por quê? Porque ele tá comprando o curso, não sai do lugar, ele não aprende por culpa dele ou não aprende por culpa das pessoas que estão ensinando e fazem com que ele não saia do lugar e estão entregando um monte de informação e não estão entregando execução. O ponto mais importante aqui, quando a gente está pensando em analogias, é a gente conectar com resultados. E quando ela traz esse ponto de 10 mil reais, mexe com a cabeça de quem está ouvindo. Por quê? Porque é uma promessa e essa promessa levanta e arrepia, né? Eu ia falar levanta a orelha da pessoa, mas arrepia a pessoa para ela pensar o seguinte, peraí, eu tô tentando há muito tempo e essa pessoa tá falando para mim que é o último evento que eu vou participar. Então olha só, esse é o poder que a gente cria quando a gente... Esse é o poder que existe nas analogias, que quando a gente cria e associa aquilo que o cliente ideal deseja, ele presta atenção na gente. E aí ele para de errar. E aí assim, esse erro pode ser dele ou pode ser das pessoas que estão direcionando ele de uma forma errada. Então isso, claro, depende de realidade para realidade. Mas para mim o poder da analogia, o poder de dar um chacoalhão no cliente ideal e falar, escuta, você está errando, independente de você estar errando por você ou pelas pessoas que estão te ensinando, presta atenção aqui, eu tenho um plano e esse plano eu prometo, entre aspas, eu prometo que vai ser o único evento que você vai participar esse ano.
Porque eu vou te entregar o quê? Execução? Eu vou te entregar 10 mil reais? Eu vou te entregar aquilo que você nunca viu? Eu gosto muito de analogias quando elas mexem, elas tocam e elas pressupõem algo que o cliente ideal ainda não experienciou. Então, fica aqui o insight de pergunta, tá? Responda essa pergunta para você, dentro do seu negócio. As analogias que você tem criado, tanto para as estratégias que você está usando de copy, os conteúdos que você está fazendo, os anúncios que você está gravando, você está criando analogias que fazem o seu cliente ideal prestar atenção em você, ou você está confundindo ele ainda mais? Para mim, é aí que mora uma comunicação efetiva e a forma que eu encanto o meu cliente ideal. Então no 3, 2, 1, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? E aí, curioso? Esse dossiê, ele carrega pontos extremamente importantes que você pode sequenciar eles na sua rotina de conteúdos. Fato. Então, fica presente. E para isso, respira fundo e bora. Olha lá. Dossiê final. Esse anúncio, ele simplifica a paralisia que existe em quem não tem resultados e mostra que ela conhece bem a realidade de quem já tentou inúmeras vezes, mas não chegou onde gostaria. Pergunta aqui para você, já pra gente começar com os 2 pés na porta. Como você tem simplificado essa paralisia que existe no seu cliente ideal? Como assim, Pedro? O seu cliente ideal, ele tem paralisias, ele tem bloqueios. Ele tem algumas coisas que paralisam ele de tomar decisões, de ter resultados e de chegar num determinado lugar que ele deseja ou ele acha que merece. Como você tem simplificado esses problemas e essa paralisia dele e mostrado para ele o seguinte: escuta, nem é tanto assim. Claro, de uma maneira um pouquinho mais agressiva, aqui, para que tanto drama? A solução tá aqui. Você só precisa levantar e andar. Essa é uma grande sacada que você pode implementar. Por isso que eu falei, isso aqui do dossiê, você já pode sequenciar e colocar isso aqui na sua estratégia de conteúdo. Simplifique a paralisia do seu cliente ideal. Como? Pega a dor dele. Divide a dor dele em 3 estágios. Dor, que é extremamente chatinha, mas a gente lida com ela. Dor, que só de pensar dói, e aquela dor que é traumática, que bloqueia. Pega esse trio da dor e pensa o seguinte: qual conteúdo, qual série de lives, qual lançamento, qual é a copy, qual é a estratégia que vai simplificar essa dor do meu cliente ideal e que, simplificando, vai literalmente tirar ele dessa paralisia. Se você fizer isso de uma maneira rotineira, através dos seus conteúdos, stories e por aí vai, entende? O seu cliente ideal, ele evolui e se torna quase que um fã, quase que um discípulo seu. E aí você consegue vender para ele diversas vezes. Ponto aqui, ó. Ideias e sentimentos despertados na primeira impressão. Uou, como ela sabe que eu já participei de tantos eventos e mesmo assim
eu estou perdido. Ou seja, ela me conhece bem. Aqui eu só quero trazer um insight para você. Quanto mais você mostra para o seu cliente ideal que você conhece a realidade de vida que ele vive, mais ele confia em você. Mais ele entende 2 pontos. Ou melhor, ele pressupõe 2 pontos. Que você já passou pelo que ele está passando, e você conhece muito bem essa jornada, logo, você está apto ou apta a mostrar para ele o caminho e ele admite caminhar com você. Ou ele entende que você conhece alguém tão bem, a realidade dele tão bem, através da vida de alguém, que você já solucionou esse problema e logo também você está apto a guiar ele pelo caminho que ele precisa. Então, essa é a importância de conhecer profundamente e comunicar que você conhece o seu cliente ideal tão bem quanto ele nem imagina. Mas peraí, como é que eu vou comunicar que eu conheço ele tão bem? Você não vai falar simplesmente que você conhece ele bem. Óbvio. Sabe o que você vai fazer? Você vai comunicar através dos seus conteúdos, através de lives, através de séries, através de histórias, aquilo que é a realidade de vida do seu cliente ideal. Como assim, Pedro? Quando você conta histórias para o seu cliente ideal que se aproximam da realidade de vida dele, e aqui vale lembrar que existem 2 tipos de história. As histórias que elas se assemelham próxima à realidade de vida dele, e as histórias que são quase o reflexo no espelho da realidade de vida dele. Quando você faz isso, quando as histórias que você conta, quando os conteúdos que você cria, eles se aproximam muito da realidade de vida do seu cliente ideal, aí esse efeito aqui acontece, tá? Então, qual que é a execução aqui? A execução para mim é extremamente simples, uma câmera, 0 edição, coisa extremamente incrível. E para mim, o que muda ali, dá todo o tom, é óbvio, é a roupa dela, né, o tom da roupa, com o cenário, o microfone tá legal, o ambiente tá muito bonito. E quais são as referências? Para mim, The Morning Show e J. Edgar, que é um filme que ele tem essa característica do microfonão ali na frente mesmo, e The Morning Show, 2ª temporada, quando a Alex tá trabalhando de casa. Então, é o que eu sempre falo aqui, ter referências do cinema para o que você vai fazer, ou o que você está imaginando em fazer, pode criar, expandir ainda mais a visão que você tem sobre o que você está criando, tá? E história e narrativa, para mim, muito bom. Muito bom. Porque é uma narrativa simples, é uma história simples, mas cria conexão e dá aquele tapinha de luva no cliente que ele precisa. Aquele chacoalhão que ele precisa. Então, para mim, esse anúncio ele carrega todas essas expressões. E sim, você pode engatilhar algumas ações. Quais ações? Quais ações você pode engatilhar para colocar isso em prática? A primeira coisa que eu faria, se eu não tivesse nada do que eu trouxe para você nesse anúncio, nessa análise, a primeira coisa que eu faria é, primeiro, identificar essas 3 dores, essa tríade de dores, a dor comum, a dor profunda e a dor traumática. Em seguida, entender as histórias que eu comunico para minha audiência ou para o meu cliente ideal e entender se essas histórias que eu conto para ela, né, para essa audiência, para esse cliente ideal, se essas histórias elas se assemelham à realidade profunda do meu cliente ideal ou só tem lampejos. Quanto mais a sua história tiver lampejos, menos profundo é o seu impacto. Quanto mais se assemelhar à realidade de vida do seu cliente ideal, mais impacto tem. Espero que tenha feito muito sentido para você essa análise. E claro, se você não está inscrito nesse canal, você já sabe o que você precisa fazer. Se inscrever agora nesse canal e
apertar o joinha, justamente para o YouTube entender que esse vídeo aqui, ele precisa entregar para pessoas que precisam lidar com clientes complexos. Muito do que eu trouxe aqui nessa análise vem do meu campo de batalha, de como eu consigo acessar a mente e o coração do meu cliente ideal. E eu espero de todo o meu coração que você consiga engatilhar ações para implementar e executar no seu dia a dia, nas estratégias de conteúdo ou na forma que você pretende vender para o seu cliente ideal. Porque eu sei que ao executar isso, você vai ter resultados que você nem imaginava simplesmente por ouvir alguns pontos que eu trouxe nesse vídeo e nessa análise. Então, curioso, espero profundamente que tenha feito sentido isso tudo para você. Eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima análise e não se esqueça, seja sempre curioso. Tamo junto.